Vamos lá, pessoal. Continuando então o capítulo 6, nós vimos no primeiro vídeo a parte de LET SR. Vamos só complementar agora e vamos falar com o LET SR com o Enable, né? LET SR com o Enable. Então o Enable nada mais é do que você botar um sinal WHERE para fazer um end com set ou reset, ou seja, o set ou reset vai estar condicionado ao enable estar habilitado, tá? Então não tem nada demais, é só um habilitador que a gente vai colocar aqui para fazer um end tanto com set quanto com reset. Vamos agora continuar a parte de LET, vamos falar de LET-D, que é uma forma mais natural como ele vai aparecer para você. O que seria o LET-D? O LET-D seria um copiador. Então você tem um sinal D, tá? Um sinal D e quer copiar o sinal D para o Q? Quando o enable estiver em 1. Então a gente vai usar um LET SR com enable. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Então esse LET SR é uma forma natural e importante para a gente. Por quê? O que a gente faz aqui nesse circuito aqui, quando a gente modificou a nossa célula binária tradicional? A gente modificou e fez o seguinte. Quando é que eu vou ter o set? Eu vou ter o set quando eu tiver enable e d igual a 1. Então, ao end aqui. Enable e d igual a 1. Quando d igual a 1, set. Quando d igual a 0, inverte. O enable tem que estar em 1 também. Faz o reset. Ou seja, o let D, o que copia o D, enquanto a saída, enquanto a entrada enable estiver em 1. O que copia o D enquanto a entrada enable estiver em 1. Então é uma forma natural da gente ter do LET-D, né? Porque ele é um seguidor de dados, D de dado. Então é um seguidor de dado o LET-D, tá? Eu fiz, aqui estão as formas como a gente costuma representar, né? Os LETs. Eu fiz no slide aí uma parte de temporização que, para vocês dar uma olhada nesses exercícios resolvidos aqui do livro, e eu vou apresentar para vocês no slide um exercício de temporização onde eu vou botar o LET-D junto com o flip-flop-D, que é uma coisa que a gente vai construir na próxima sessão. Então eu vou pedir para vocês comutarem agora, pegar os slides. Bom, pegando os slides aqui, né? Aqui nos slides está escrito clock, né? Mas vamos mudar esse nome aqui por enquanto. Vamos chamar ele de enable, né? Enable ou clock, tá? Enable ou clock. Então, quando a gente for tratar de let, esse cara aqui vai ser o enable. Quando a gente for chamar de flip-flop, a gente vai chamar de clock, tá? Ainda vou apresentar o conceito de flip-flop para vocês. Vamos ver primeiro qual é o comportamento dessa saída aqui, que seria o do LET-D. Então veja bem, primeiramente, né, essa parte em vermelho aqui, antes da gente ter um enable, então a gente não tem nenhuma informação, a gente não sabe o valor do que. Não houve nenhum enable, não temos nenhuma informação de passado, não sabemos, não está escrito nada na saída que do LET aqui, tá? Esquece esse gráfico de baixo, vamos trabalhar só com esse aqui agora, esse terceiro aqui. Então veja bem, essa parte em amarelo, todas essas partes em amarelo aqui, são as partes o que? São as partes, faltou botar um amarelinho aqui nessa última aqui, tá? São as partes onde você está dando um enable, ou seja, o Q do LET está copiando a entrada D. Ora,
O D igual a 0, o Q copia. D igual a 0, o Q copia. Repara que o Q é rigorosamente igual ao D, tá? Rigorosamente igual ao D em todas essas partes amarelas aqui, tá? E também igual nessa aqui, que eu esqueci de botar o amarelo aqui nessa última aqui também. Beleza. E nas partes que não são amarelo, mesma coisa, ele vai fazer o hold do último valor. Então olha só, aqui apesar do D estar mudando de 0 para 1, enquanto não houver o enable, o Q do let ele vai manter o último valor. Qual é o último valor? O último valor é esse aqui, ó. Esse aqui, na exata que a gente chama de borda de descida do enable, né? O último valor, que é esse aqui que está na bolinha, esse, vai ser mantido por todo o meio clock seguinte. Esse, toda vez que o meio clock não, meio enable, né? E vai ser mantido, tá? Durante todo o período com o enable igual a 0, tá? Todo o período com o enable igual a 0. Então essa é a ideia do let D. Ele vai copiando o Q, copia o D enquanto o enable estiver em 1 e ele mantém, faz o hold do valor enquanto o enable estiver em 0. Então a gente tem no flip-flop, no let SR, as operações de set, reset e hold. No let D a gente vai chamar de load e hold. Load, L-O-A-D. Ele vai fazer o load, vai carregar, o que carrega o D no momento do enable, e o hold ele vai manter o valor, tá ok? E qual é a ideia do flip-flop? O que a gente vai fazer? Por que a gente vai querer criar um flip-flop a partir das próximas sessões? O que vai ser o flip-flop, o conceito pra gente? Então nós vamos montar um conceito de relógio para começar, o clock. Então nós vamos passar a chamar de clock, relógio, um sinal que vai servir para cadenciar as operações dos circuitos. Então você vai sincronizar as operações. Só vai haver operações de tempos em tempos. E que tempos são esses? Nas transições de 0 para 1 do clock, que a gente chama de borda de subida. Quando o clock mudar de 0 para 1, a gente vai mudar o estado do circuito. Não vale isso que a gente chama de máquina síncrona. O que é uma máquina síncrona? É aquela cujo estado só se altera nas bordas de subida do clock. Então, o que o flip-flop vai fazer? O flip-flop D, ele vai, o Q copia o D apenas na borda de subida. Ele mantém o valor durante o resto do clock inteiro. Então só interessa pra gente cada um dessas bordas. Só interessam essas bordas aqui. Então nessa borda de subida aqui, o D é igual a 0. Ah, se o D é igual a 0, durante todo o clock, que está em verde aqui, o Q vai ser 0. Nessa borda de subida aqui, o D é igual a 1. Então, em todo clock azul, o Q vai ser 1. Nessa borda de subida, o D é igual a 0. Então, em todo clock verde aqui, o D é igual a 0. Nessa borda e nessa borda, em ambas as bordas, você pode olhar aqui, ó, o D é igual a 1 aqui. Ah, foi por pouco, né? Foi quase na borda, mas foi D igual a 1 na borda. Então, nos dois clocks aqui, um azul e um verde, o Q vai ser 1. Aqui nessa borda, o D é 0. Então, o D vai ser 0. Entendeu a ideia do que a gente vai querer projetar na próxima sessão? Nós vamos projetar um circuito síncrono. O que é um circuito síncrono? É um circuito cadenciado por um relógio, que a partir de agora a gente vai chamar de clock. Nós não traduzimos, até traduzimos, mas usamos clock naturalmente, né? Então o estado vai alterar nas bordas de subida do clock, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Voltando aqui para o livro,
equação característica, que é o exercício resolvido 624, né? Então você pega, acho que aqui ele pegou pela porta NOR, tá? Você calcula a equação do próximo Q, que é o que a gente vai chamar agora de Q índice N mais 1, né? Na verdade, isso aqui não é um de tempos em tempos, então esse N aqui é um número, digamos assim, infinitesimal, né? Vai ser o S mais R barra Q N barra, tá? Então dá uma lidinha, esse aqui não tem tanta importância não. O exercício resolvido seguinte, eu peço para vocês darem uma lidinha. A gente vai fechar a parte de LET SR aqui com o exercício 617 do final do capítulo, né? Só vou hoje mostrar uma aplicaçãozinha simples, né? Bom, vamos imaginar que você tenha um circuito. O que aconteceria? Você tem uma chave, né? Você vai apertar um botão, aperta o botão ele fecha o contato entre o terra e esse ponto aqui, né? Então você tem essa aqui é o botão. Desculpa, esse aqui é o botão, né? É que eu perdi a ferramenta de desenho aqui nesse momento aqui. Então, essa setinha é o botão. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Nesse momento aqui você quer fechar o contato. Quando você não fecha o contato, o VCC passa aqui nessa saída que você quer passar. E quando você fecha o contato, passa o terra. O que acontece quando você vai apertar um botão e faz assim? Você nunca tem um contato. Ah, estou 1, tenho 0. Vamos falar em câmera lenta. É o efeito mola, né? Que a gente chama de bouncing. Você fecha, abre, fecha, abre, fecha. É o debounce, né? É o efeito, digamos assim, que é o que acontece fisicamente. Você tem um botão, vai apertar, é como se você, em câmera lenta, estivesse apertando o botão algumas vezes. Pode ser que seja uma vez só. Tem um projeto do laboratório que o cara faz isso, né? Com uma chavezinha e vê que não tem um contato perfeito. Então, por exemplo, tem esse circuito aqui que é um circuito para limpar o efeito de debounce. Então você vai, ao invés de usar uma chave simples, usa uma chave de duplo contato, né? Duplo contato. Então você, ao invés de fazer isso aqui, contato ou não contato, você faz o contato TR-VCC. Existe, o pessoal de elétrica gosta de um interruptor chamado de three-way, né? Ou você faz contato, esse aqui seria o terminal do meio, ou three-way existe quando você tem dois interruptores no ambiente, você pode acender ou apagar a luz de dois pontos diferentes, tá? Pergunta pro pessoal de elétrica e pessoal de Eloicon. Então, ou você faz o contato aqui, ou faz o contato aqui. Então, quando você fizer o contato aqui, você vai ter esse efeito de debounce aqui. Só que é um efeito de debounce do reset. Depois que você fizer o primeiro reset, fez e parou. E aqui é a mesma coisa. Quando você fizer o set, fez e parou. Então, a saída em si ela vai estar limpa. Porque você nunca vai ter os dois contatos concomitantemente. Vai ter contato ou não contato aqui, ou contato ou não contato aqui. Tá bom? Inclusive lá na loja da minha esposa eu fiz algo parecido com isso aqui. Eu botei uma fase aqui e uma fase aqui. Porque vai que falta a light, falta uma luz. E aqui eu acendo a iluminação. Você escolhe qual luz, qual fase que vai iluminar a loja. Vai que falta uma única fase e é justamente da iluminação. Você vai lá e comuta para outra iluminação. Mesma coisa aqui, você comuta entre o set e o reset, entre aspas aqui, né? Entenderam mais ou menos a ideia? Como você pode limpar um circuito aqui, usando uma célula binária. Então, só termina de fazer esse exercício mentalmente aqui, ó, tá? A gente vai fechar, então fechamos essa parte de LET, tá? E a partir do próximo vídeo, a gente já vai ver projetos de flip-flops. Vamos já estudar os flip-flops, que são os circuitos que comandam a humanidade.
Tá? Quer dizer, os flip-flops são a base para o projeto de quaisquer outros circuitos sequenciais. Um grande abraço, fique com Deus.